السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Estimados irmãos, hoje vamos viver este versículo 99, aliás, os versículos 99 e 100 do Surat Al-Mu'minun. E este versículo traz uma informação muito importante, não só para nós, os muçulmanos, como para toda a humanidade. Talvez nós, na nossa qualidade de muçulmanos, temos uma responsabilidade acrescida no sentido de difundir esta informação para que ela possa chegar a toda a gente. Porque o versículo exprime uma realidade que cada um de nós, a qualquer momento, irá encarar. Todos os dias temos irmãos que estão a encarar essa realidade e nós naturalmente não somos nenhuma exceção, há de chegar também a nossa vez. Daí que cada um de nós deve avaliar-se a si mesmo, até que ponto está preparado para encarar esta realidade que é explanada aqui neste versículo, o versículo 99 e 100 do Surat Al-Mu'minun. Então, o que estes dois versículos dizem? Então, é isso que vamos ver agora, inshaAllah. Hatta idha jaa ahadahumul maut. Até que quando a morte chegar a um deles, a um de nós, aos seres humanos, quando a morte chega a um de nós, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال, a pessoa dirá, principalmente aquelas pessoas que durante a sua jornada por esta vida nunca se preocuparam em conhecer quais são os preceitos e as normas que Allah estabeleceu para podermos viver na terra que Ele criou. قال رب ارجعون, ele dirá, meu Senhor, irji'uni, deixa-me voltar. Voltar para onde? Para o dunya. A pessoa no momento da morte abre-se o véu. Enquanto estamos neste dunya, há muita coisa que ofusca a nossa visão, ofusca a nossa audição, ofusca a nossa percepção. Muitos de nós pensamos que a vida é só esta que estamos a viver e que a vida se resume na comida, na bebida e na reprodução. É por isso que o programa de vida de muitos de nós
é ter um emprego de qualidade, um salário gordo, casamento feliz e ter filhos. Quando tem essas coisas, diz que já estou realizado. Mas o Corão Al-Karim vem chamar a nossa atenção que nós estamos numa viagem. Estamos numa viagem. Não viemos para ficarmos eternamente aqui. E a prova disso é que cada dia nós acompanhamos um de nós para uma outra paragem, para uma outra vida. Talvez seja por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos aconselha e diz: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur." Eu havia-vos proibido de visitar um cemitério. Ala fazuruha, mas agora podem e devem visitar o cemitério, visitar as campas. O que o Nabi alaihi salatu wassalam queria nos alertar com esse tipo de visita, que não é uma visita comum, nem uma visita normal. O que é normal é você ir visitar alguém doente. Mas aqui neste hadith, o Nabi alaihi salatu wassalam está a apelar a todos os muçulmanos para visitar um cemitério. Uma vez a outra, a pessoa tem que pôr isso nos seus programas. Esta semana vou cumprir com a orientação do Nabi alaihi salatu wassalam para ir visitar o cemitério, qualquer que seja o cemitério. O que o Nabi alaihi salatu wassalam queria chamar a atenção? O que ele queria nos dizer com esse tipo de orientação? O que nós vamos fazer lá quando formos visitar? Vamos pedir o defunto? Vamos só limpar as campas? Vamos pagar alguém para deitar água? A visita serve para quê? Então, o próprio hadith explica: "Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah." Visitem o cemitério, porque essa visita irá vos fazer lembrar do Akhira, exatamente isso que o Corão está a nos chamar a atenção. Quando você vai ao cemitério, olha para aquelas campas ali espalhadas e pensas que toda aquela gente que está lá, em algum momento no passado estiveram aqui onde nós estamos. Eram como nós, tinham sonhos, tinham realizações, tinham ansiedades, tinham projetos, tinham programas, já haviam feito planos para isto, para aquilo, para muita coisa. Estavam talvez mais atarefados que nós na acumulação da vida mundana. De repente, receberam a chamada divina e deixaram tudo e foram-se embora. Tal como aconteceu com eles, em algum momento também irá acontecer conosco. Este é o objetivo da visita do cemitério. Então voltamos para o versículo. Hatta idha jaa ahadahumul maut, até que quando a morte chegar a um deles, qala rabbi irji'un, dirá: "Oh Allah, deixa-me voltar." Por que ele vai pedir naquele momento para voltar? Porque o véu que lhe tapava de ver as realidades sobre aquilo que Allah revelou, ele naquele momento está a ver e quer mais uma chance para poder alcançar aquilo que passou a vida toda a fugir dela. Levanta-se o véu. E o que Allah diz sobre isso? Voltem para o Surat Qaf. Lá Allah subhanahu wa ta'ala já nos revelou o que acontece no momento da morte. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Sakratul Maut são os sintomas da morte. Quando a pessoa está prestes a deixar este dunya. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. E os sintomas da morte, quando chegarem com a verdade, naquele momento já não há artifícios, não há especulações. A pessoa sabe que neste momento estou prestes a deixar este dunya. É por isso que Allah diz: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Naquele momento houve uma voz que lhe diz:
هذا ما كنت منه تحيد, é disto que fugias. Num outro versículo Allah diz: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Hoje nós levantamos o véu que te impedia de ver estas coisas. Allah nos fala que existem anjos, há jinnis, há outras criaturas, existe Jannat, existe Jahannam. Alguém consegue ver isso? Não existe binóculo tão sofisticado capaz de visualizar essas coisas. Como nós não conseguimos ver, quando alguém nos fala, desmentimos, porque não estamos a ver. Mas no momento da morte, essas coisas todas ficam visíveis. Você está a ver. Os que estão ao redor de ti, ninguém consegue ver. É por isso que naquele momento, vejam, Imam Ahmad bin Hanbal, no momento da morte, os filhos diziam assim: قل لا إله إلا الله. Oh pai, diz la ilaha illallah. De repente Imam Ahmad bin Hanbal dizia lá, quer dizer não. Os filhos ficaram assustados. Nós estamos a pedir o nosso pai para dizer la ilaha illallah e ele está a dizer não. Depois de um momento, Imam Ahmad recupera os sentidos e pergunta aos filhos: o que é que estavam a dizer? Então eles contaram: olha, nós pedimos, pai, para dizer la ilaha illallah, mas o senhor estava a dizer não. Diz que não. Eu não estava a responder a vocês, estava a responder ao Shaitan que me apareceu e dizia: morra como judeu, morra como cristão. E eu dizia não. Está a ver o fitna que a pessoa sofre naquele momento? O Shaitan aparece, ele está a ver, o moribundo está a ver, mas nós que estamos ali ao redor não conseguimos ver. Então naquele momento Allah levanta o véu: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje a tua visão é uma visão penetrante, consegue ver tudo. Então é neste momento quando a pessoa começa a ver as consequências da desobediência e começa a ver as virtudes da obediência, o valor do salat, o valor do zakat, o valor do iman. Começa a ver as consequências da desobediência, das bebedeiras, por aí em diante. É quando então o servo começa já a pedir: meu Senhor, qala rabbi irji'un, oh Allah, deixa-me voltar. Para onde? Para o dunya. Para fazer o quê? la'alli a'malu salihan fima tarakt. Talvez eu possa fazer aquilo que eu não consegui fazer. Ele está a ver. E nós pensamos que a pessoa já diz: olha, este senhor já está perturbado, já não diz coisa com coisa. Não, ele diz coisa com coisa e vê muito bem. Só que nós não estamos a sentir isso. Ele quer voltar. Allah vai lhe deixar voltar? Teremos chance para voltarmos? A resposta vem imediatamente no mesmo versículo. Qala kalla, não. Innaha kalimatun huwa qailuha. Esta é uma simples palavra que lhe sai da boca, mas ele não poderá voltar de maneira alguma. Não há retorno. A viagem para o Akhira é passagem única, não é ida e volta, não. Uma vez você já começou essa viagem, não há como retornar. O que é que vai acontecer? A parte onde eu quero chegar, estimados irmãos, é este final do versículo. Versículo 100 de Surat al-Mu'minun. Qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Atrás deles há uma barreira que lhes detém e não lhes permite que regressem. Até quando vão permanecer nessa barreira? Ila yawmi yub'athun, até o dia da ressurreição. Portanto, estimados irmãos, barzakh significa barreira. Por exemplo, nós estamos aqui no masjid, estamos no interior do masjid, mas lá fora
é o lado exterior do masjid. E esta parede do masjid constitui uma barreira que nos separa entre o interior e o exterior do masjid. Então esta barreira é barzakh. Então as almas depois da morte são recolhidas para essa barreira chamada barzakh. Então nós temos uma primeira existência, viemos aqui para um mundo. Daqui saímos, vamos para o barzakh. Do barzakh, depois da ressurreição, é que vamos para já a vida do akhirah. Então barzakh é uma vida que separa entre a nossa vida terrena e a nossa vida no akhirah. E reparem, cada estágio aqui é mais longo do que o estágio anterior. Nós vivemos 9 meses no ventre materno, depois viemos para este dunya. O tempo de vida que temos neste dunya é mais longo do que o tempo que vivemos no ventre materno. Então, a vida no barzakh é mais longa em relação à vida terrena, e a vida no akhirah é muito mais longa, aliás, é eterna, não há morte. Então nós saímos de um estágio para o outro, de um lugar para o outro. A morte não é senão apenas um momento de transição em que saímos de uma vida para outra. Como é que nós viemos para este dunya? Viemos através do ventre materno. Allah colocou-nos lá, criou-nos lá no ventre materno, um lugar fechado, um lugar apertado. Em algum momento, a nossa mãe sentiu as dores do parto e logo o ventre expeliu-nos cá para fora. E viemos. Vivemos, crescemos, temos negócios, tudo. E ninguém imagina que o processo volta a repetir-se. Em algum momento morremos, somos colocados novamente num lugar apertado que é o qabr, para dali sair para um outro mundo, que é o barzakh. Do barzakh saímos para o akhirah. Estimados irmãos, como é que se vive lá? O que é que acontece? Isso não vão encontrar em nenhuma televisão, em nenhuma organização. As únicas fontes que nos dão informação correta sobre aquilo que acontece no barzakh são apenas o Coran e o Sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Só isso. Porque Allah vedou, ninguém tem acesso. Só aquilo que Allah nos permite conhecer. A vida no barzakh. Estimados irmãos, quando as pessoas estão no barzakh, em algum momento Allah pode permitir que as almas dos mortos e as almas dos vivos se encontrem. Reparem o versículo do Surat Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah recolhe as almas quando chega o momento da morte. Wallati lam tamut, e aquelas almas que ainda não morreram, que somos nós, as nossas almas também são recolhidas. Quando? Fi manamiha, quando estamos a dormir. Durante o sono, Allah recolhe as almas dos mortos e dos vivos durante o sono, e aí encontram-se. Quando Allah quer nos explicar, dar-nos mais ou menos uma ideia daquilo que é a vida no barzakh, dá-nos o exemplo através do sonho. Nós, quando estamos a dormir, estamos no nosso quarto, na nossa cama, está tudo fechado, as luzes apagadas, estamos num sono profundo. Não usamos estes membros, não comemos, não bebemos, não fazemos nada, só estamos ali deitados a dormirmos. De repente começamos a sonhar. No sonho, comemos, bebemos, falamos
conseguimos ver as coisas e as pessoas identificar, sentimos, choramos, corremos. Durante o sonho até podemos casar, ter filhos, fazer de tudo. Entretanto, só dormimos 2 horas de tempo. Como é que você conseguiu realizar tudo isso em 2 horas de tempo que estavas a dormir? Comeste, mas não abriste a boca. Viste, mas não abriste os olhos. Correste, mas não mexeste as pernas. Tocaste nas coisas, mas não mexeste nos braços. O que é que aconteceu? Significa que quando nós estamos a dormir, já somos regidos por normas completamente diferentes das normas que nos regem aqui neste dunya. Ali a alma está mais solta. Por isso até no sonho você consegue voar, algo que não podes fazer quando estás neste dunya. Porque aqui amarra-nos e lá a alma está mais solta. Então isso é uma miniatura do tipo de vida que acontece no Qabr. É essa miniatura. Entretanto, o que determina a felicidade ou a tristeza nessa vida são as ações que você produz todos os dias aqui. Essas ações, se são boas, são más, isso é que vai determinar a tua posição no Akhirah, na vida do Qabr. Tanto que o Nabi sallallahu alaihi wasallam até deu um alerta. Quando nós vamos visitar um irmão que já morreu e damos salam, Allah permite que a sua alma volte para o corpo para ele poder responder o salam. Às vezes as pessoas perguntam, mas e qual é a situação daquelas pessoas que são cremadas? A pessoa morreu, colocaram no fogo, queimaram e espalharam as cinzas. Outro morreu porque foi comido pelas feras. Um crocodilo comeu uma parte, e veio um leão comer outra parte, e veio não sei o que, leopardo comeu outra parte desapareceu. Como é que esta pessoa fica? Estimados irmãos, quando voltarem para Surat Qaf, no início, Allah subhanahu wa ta'ala diz, no início do Surat Qaf, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Nós conhecemos o que a terra subtrai deles, isto é, cada parte do ser humano não desaparece, mas a terra conserva. No momento da morte, se é para castigo ou se é para os prazeres do Jannat, onde quer que a sua parte esteja, no ventre de um leão, na barriga de um crocodilo, ou transformou-se em cinzas, cada parte vai sentir aquilo que Allah destinou. Não só a alma, mesmo o corpo. Estimados irmãos, quando estamos a falar destas coisas, não vale a pena fazermos comparações. Não façam comparações. Porque quem permite isto, quem faz isto, é um poderoso. Não são as potências do mundo, não. Mas é Allahu Jalla Jalaluhu que faz isso. Então, estimados irmãos, há muita coisa que nós poderíamos falar sobre isto, mas deixa-me terminar com um aspecto que eu queria já chamar a atenção, porque tenho estado a ver muitos muçulmanos a caírem nesse erro. Por causa dos programas também que os outros vão produzindo e começam a nos enganar, a perturbar as nossas mentes. No Islã não há coisa que se chama reencarnação. Reencarnação que é? Alguém morreu e depois a sua alma foi entrar numa outra criatura. Muitos falam sobre isso. Nós no Islã não temos isso, porque no Islã você morre, sai deste dunya, não há como voltar mais para este dunya. Dali só esperas sair para o Akhirah. O versículo está aí: وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Então, como é que vamos explicar aquilo que acontece? Diz que não, eu ouvi a voz do meu avô, ele veio, falou comigo, eu acordei assim, vi o rosto dele, até o jubô que ele vestia, estava ali assim a falar comigo. Meu irmão, esse é um djinn que está a brincar consigo. É um djinn que está a brincar consigo. O Nabi alayhi salatu wassalam explica num hadith que cada um de nós tem um djinn. Cresce contigo. Este djinn tem a capacidade de imitar. Conhece-te. Você morre, não significa que ele também tem que morrer.
O jinn também tem um tempo de vida, depois morre. E ele fica a fazer essas coisas, você pensa que é aquele seu avô que já morreu. Seu avô já foi. Não tem mais nada que voltar aqui. E às vezes acontecem coisas vergonhosas para nós muçulmanos. Alguém morre, depois naquela casa onde vivia já não se habita, porque as pessoas quando vão para lá ouvem vozes de noite, depois as pessoas dizem que não, é o dono, não deixa ninguém dormir aí. Estimados, vocês acham que quando alguém morre tem tempo para vir perturbar as vossas vidas aqui no dunya? Ele está lá preocupado, precisa de duá, não sabe o que é que se passa aqui, a não ser aquilo que Allah lhe permite. Quer ver se vai chegar muito bem no Akhirah. Agora, não imagino essa pessoa a deixar toda aquela preocupação lá para vir aqui controlar panela, controlar arroz, controlar o quarto. Não, essa casa é que eu é que construí, então você não pode dormir aqui, senão eu vou te atormentar. O que é isto? Nós temos que conhecer os parâmetros do nosso aqida, do tawhid. O Islã nega essas coisas. São jinnes que brincam connosco e eles sentem-se satisfeitos quando nos alarmam dessa forma. Mas para quem o conhece, sabe perfeitamente que isto é um jinne, não é nada. Continua a viver normalmente. Você só teme Allah, não teme criaturas. Outros vêm nos programas aí dizer que olha, há almas que morrem e depois ainda ficam à espera primeiro fazer vingança porque não morreu bem, alguém golpeou. Então enquanto não se fazer essa vingança, aquela alma não está satisfeita, tem que se fazer vingança e depois ele está à procura dos passos já para sair. Ele quando morreu já teve esses passos, já foi. Então nós alimentamos muitas superstições porque estamos longe do tawhid. Por isso que eu apelo aos muçulmanos todos, procurem conhecer o vosso aqida, o tawhid que o Islã trouxe para nós, para nos libertar dessas superstições. Até hoje há muçulmanos que continuam a alimentar a veneração dos mortos. Não casa sem consultar os mortos e os jinn. Não faz absolutamente nada. Se tem um casamento na família, diz que não, antes de decidirmos, prometemos que ir lá para o cemitério. Então chega na campa do avô, vovô, eu vim aqui, a sua neta vai casar, veja lá o que é que podes fazer para agilizar o processo. Não é possível. Ou temos imã ou não temos. Que história é essa de consultar o morto? Morto, o que é que vai fazer? Apanha alguém, está com dores de cabeça, quando você escolhe, vai para o hospital, isso deve ser malária. Diz que não é malária. É que eu já faz tempo que não vou varrer a campa da minha avó. Parece que ela não está bem, está zangada comigo. É possível. Um crente. Então, este tipo de crente, qualquer coisa você pode lhe enganar, ele vai acreditar. É por isso que os outros já aproveitam, porque você já torna-se vulnerável com essas superstições. Como és vulnerável, você vai fazer de tudo para te veres livre dos tormentos provocados por esses espíritos. Então o que é que vai acontecer quando vês que, olha, a casa está pesada. Você pergunta quantos quilos tem. Ele não te diz, só diz que está pesada. Então o que é que devemos fazer? Olha, meu irmão, compra um cabrito preto, outro branco. Traz um pano preto, outro branco. Compra miçangas, compra óleo, e não é qualquer óleo, tem que ser aquele óleo que eu vendo. E depois, mão de obra, 30 mil meticais. 30 mil meticais? O senhor não pode fazer um desconto? Ei, não sou eu, são eles. É possível. E naturalmente este irmão vai procurar pelos 30 mil meticais, vai pagar. Se você for a ter com eles e olha, meu irmão, dá-lhe esses 30 mil para construir um masjid, vai dizer que não tem. Está a ver o Shaitão como brinca conosco? Por isso mesmo temos que voltar para o Corão, aprendermos com o Corão, aprendermos com o Sunnat do Nabi Muhammad a.s. lições de aqida, de tawhid. Todos nós temos um tempo limitado, temos uma missão para cumprir. Quando chega aquele momento, morremos, saímos daqui contra a nossa vontade, vamos para outra vida, de lá não regressamos. Dali estamos à espera. Os mortos lá até esperam pelo nosso duá, nós que ainda estamos vivos. Então como é que você vai pedir a eles?
Então, estimados irmãos, como dizia que este tema não esgota, só que o tempo também não nos ajuda. Então nós vamos parar por aqui. Só queria deixar este alerta, porque hoje muitos muçulmanos já fizeram uma espécie de culto. Aos domingos se apanha muita gente, vai ao cemitério. Não é que vão visitar o cemitério nos moldes em que o Nabi ﷺ explicou. Não, vão lá para aproveitarem, fazerem duás, para fazer queixas, para, não sei, apresentar requerimentos, não sei, para casamento, para emprego, para tudo. E pronto, isto é vida. Se não fizer aquilo, então aqueles que estão lá no cemitério, hão de vir já para este lado, começam a atormentar a vida, a miúda não casa, o rapaz não anda bem na escola, porque o avô lá está zangado. Deixa ele zangado. Entretanto, são djinns que brincam conosco. Criaturas malignas. Como é que nós devemos nos livrar dessas criaturas malignas? Fazendo salat, tirando zakat, cumprindo com as normas de Allah, recitando o Coran, fazendo dua, pedir a Allah. O Nabi ﷺ explica, ler Ayatul Kursi é muito bom. Numa casa onde se recita Surat al-Baqarah, Shaitani não entra. E nós temos muito tempo para aprender futilidades, não temos tempo para aprender Surat al-Baqarah, a recitar. Se a pessoa não sabe, pelo menos em CD, hoje é possível arranjar isso. Pôr lá em casa a recitação do Coran. As pessoas têm que ouvir. A mulher tem que pôr hijab. Toda a gente de casa tem que fazer salat. O Nabi ﷺ no hadith dizia: "La taj'alu buyutakum qubura", não façam das vossas casas sepulturas, porque é só no qabr que não se faz salat. Mas o melhor salat do homem é no masjid com jamaat, salat al-fard. Mas o salat sunnah é preferível fazer em casa, segundo a recomendação do Nabi ﷺ. A mulher, o melhor salat dela é dentro de sua casa. Mas se for para o masjid fazer também, não há problema nenhum. É preciso aprender isto e transmitirmos isto aos nossos filhos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.